E aí, Hudson, como vai? Como vão as coisas aí? Tudo ótimo, Laura. E por aí no Brasil, como é que vão as coisas? Ah, aqui também nós fazemos o possível para estarmos ótimos. Mas, assim, no geral, a população anda sofrendo muito, né? É, eu vou falar que eu tenho ouvido coisas escabrosas aqui. Aliás, o Brasil tem tomado os holofotes do noticiário internacional da pior maneira possível. A gente ouve notícias tristes, né? Desde o começo, por uma questão ideológica mesmo, acho que nosso atual presidente não era condizente com, vamos falar, a corrente ideológica mais progressista que o mundo todo tomou nos últimos anos. Então ele via Uhum, sendo pintado já até acredito com cores um pouco piores do que ele merecia pro momento, né? Mas uhum. assim, o que ele é entre existia uma distância entre o que ele de fato defende e o que ele fazia. Mas agora a coisa mudou de figura, né? Que os fatos são a evidência dos fatos estão falando muito alto e o noticiário internacional não está precisando mais pintar ele de cor nenhuma. Basta noticiar o que está acontecendo e já é assustador o suficiente. Então, Hudson, você já saiu do Brasil há um certo tempo, tal, e atualmente você está morando em Londres, é isso, né? exatamente, estamos morando em Londres, eu, minha esposa e meu filho. Muito bem. Hudson, fala um pouco da sua vida, no Brasil, sua vida pregressa, né? O que o levou a deixar o país e você pretende retornar? A violência urbana, posso dizer que tranquilamente foi o fator que, vamos falar assim, deu o empurrãozinho que faltava. Obviamente, a violência urbana é um produto de, acredito eu, né, essa é a minha percepção, é um produto de desigualdade social. E a Uhum, falta de esperança de que o Brasil se tornaria um país um dia, né, mais igual, a falta de esperança nisso me levou a crer que não valia a pena mais investir meu tempo, minha energia no país. Eu morei na Inglaterra, fiz um intercâmbio em 2006 e voltei para o uhum, Brasil com muita força de vontade, inclusive abri uma empresa na época, né, uhum. para fazer o que fosse necessário para o país se desenvolver. Mas uma das noites que eu fiquei trabalhando até 11 da noite no escritório, no caminho para casa eu sofri um assalto à mão armada. Isso não foi uma vez Nossa só, foi Senhora. mais do que uma. Então, somado né, à violência que a gente sofreu, mais né, a falta de esperança de que um dia as coisas melhorariam nesse setor, levaram a gente a procurar meios e a gente tinha como, né? Eu sou privilegiado de ser neto de italianos e Uhum, então isso me concedeu uma cidadania que facilitou todo o processo, né? Mas foi isso sim. que me levou a eu e minha esposa a deixar o país. Hudson, eu conheci você há muito tempo. Você era ainda adolescente, você deve lembrar. 14 anos. Né? E inclusive você gostava muito de ler o Eric Hobsbawm, eu me lembro muito bem, né? A Era dos Extremos, Foi, enfim, foi. alguns livros aí do Hobsbawm. Você era, deve ser ainda, né? Apaixonado, né? Por história, por filosofia, enfim. E eu me lembro muito bem, né, disso. E, portanto, você tem atualmente, né? Você atua mais na área assim da engenharia. Então você tem facilidades como autodidata para humanas, para exatas, né, as áreas aí. Mas o que o levou a, especificamente a entrar num curso de ciência da computação na Universidade de Londres? Essa é uma pergunta interessante. Inclusive, eu relutei muito, né? A faculdade é algo que eu comecei a planejar fazer muitas vezes e desisti no processo. Mas, então, a história da Faculdade de Ciência da Computação, de fato, eu sempre tive uma paixão pelas áreas humanas, né? O meu envolvimento com pessoas que são estudiosos, são acadêmicos, estudiosos também no setor de filosofia, da pedagogia e tudo mais, é um contato bem próximo e são pessoas que me inspiraram muito. E isso eu sempre estudei por gosto. Eu sempre gostei de estar numa conversa e entender um pouquinho mais a fundo o que estava sendo falado. É, e a minha paixão sobre isso, sobre esses temas nunca mudou e eu acredito que nunca vai mudar. O que acontece é que eu nunca encarei esses temas como sendo a minha carreira.
né? Então, certo. a minha carreira, acho que por conta de uma outra grande paixão minha que eu tenho desde a mesma época, que são os computadores, foi a Uhum. informática, né? Eu comecei mexendo com peças de computador, conserto de máquina, e um belo momento eu falei, não, eu não quero estar preso ao físico do computador, eu quero brincar com o que é não físico do computador, o que vai além do físico, né? Porque eu enxergava que lá tinha um universo muito maior para eu poder explorar. E eu acredito que acertei em cheio nisso, porque de fato, o que eu estava esperando da computação era a parte do software, era a parte do programa. E Uhum. eu aprendi a programar, como você mencionou, né, autodidata desde o começo, aprendi lendo livros mais pragmáticos de como fazer algo e tudo mais. E com o passar do tempo fui estudando muito mais teoria. É, a verdade é que eu estudei tanta teoria que eu fiz uma faculdade sem cursar uma faculdade. E hoje na minha profissão, na minha carreira, eu tenho um reconhecimento razoável, não só no Brasil como em outros países, de como eu sou como engenheiro de software, né? De como da minha eficiência como engenheiro de software. Mas num dado momento, eu comecei a notar que os problemas que chegavam até eu para resolver eram problemas pequenos, eram problemas relativamente pequenos que eu conseguia resolver com certa facilidade. E eu comecei a ficar decepcionado com os problemas que eu estava resolvendo. Eu falei, não, eu quero resolver problemas mais complicados. Eu aprendi muita coisa, eu sei muita coisa, eu quero botar essas coisas para funcionar, para gerarem valor, né? E aí eu descobri que os problemas que chegavam até pessoas autodidatas, até pessoas que não tinham uma patente acadêmica um pouco mais elevada, eram naturalmente um pouco menores. Bom, e você mencionou, né, a sua paixão da filosofia, pela filosofia, enfim, pelas humanas, e é interessante porque hoje nós assistimos a uma corrida tecnicista que abandona as humanas, né? Você fez o contrário, né? Você fez o contrário, você juntou, né, o conhecimento como um todo e não a fragmentação. Você não fragmentou, vamos dizer assim. Eu entendo o risco da fragmentação, da particularização, né? Inclusive, quando a gente fala de ciência e da pesquisa acadêmica, ela tende à Sim. particularização, especialmente nas áreas exatas, né? Biológicas, bioquímicas. E ela tem um risco, né? Eu entendo muito bem esse risco e de novo, a filosofia e os conhecimentos de humanas são a coisa que podem ajudar a gente romper com essa fragmentação e fazer mais com o conhecimento avançado. E, inclusive, existe filosofia da ciência, Sim. né? Justamente, né, é interessante isso. E também, recentemente, né, nós temos discutido mais a respeito, surgiu aí há uns tempos atrás, a filosofia da tecnologia também, né? Você também, né, teve uma experiência aqui no Brasil, você mencionou rapidamente, como microempresário. O que Sim. exatamente você fazia aqui? Ah, depois do intercâmbio que eu fiz na Inglaterra, eu voltei para o Brasil com uma vontade de fazer a diferença que é típico do jovem, né? Por alguns relacionamentos que eu fiz aqui na época, é, montei uma empresa que era eu posso dizer, uma consultoria de desenvolvimento de software, e a gente desenvolvia software para empresas do Reino Unido e dos Estados Unidos. Então, a gente começou assim. A empresa mudou bastante ao longo do tempo, mas o que a gente basicamente fazia é vender desenvolvimento de software customizado, né? Então, essa é a área que a gente atuava aí. Como é o seu trabalho atual com inteligência artificial? Você mexe com isso, né? Mexo com isso. Hoje, eu trabalho com engenharia de ciência de dados. O foco do meu trabalho é esse. Eu posso dizer que é de longe a minha mais nova paixão. Um debate que eu tenho constante sobre esse assunto é de que a igualdade social só é possível através do perfeito gerenciamento de informação. Então, entender quando a gente passou a entender que existiam diferenças entre as pessoas, quando a gente começou a entender que pessoas não eram iguais e que a gente precisaria fazer justiça para que elas tivessem chances iguais, né? Isso aumentou a quantidade de o quê? Informação que nós tínhamos sobre as pessoas, né? Então a informação cresceu por causa das novas noções que a gente ganhou em termos de
de desigualdade, em termos de diferenças mesmo. E essa informação cresceu, e aí quando você começa a trabalhar em soluções para a justiça social, a justiça social viram incentivos, cotas, programas, isso tudo é mais informação. Então a distribuição, o entendimento da realidade aumenta a complexidade da informação e a distribuição de soluções para isso aumenta ainda mais a quantidade de informação. Isso quer dizer que não tem como a gente simplificar, né? Aquela velha tendência ao retorno à inocência, eu progressivamente venho pensando que ela é impossível, porque quanto mais inocente a gente mais fácil é a gente cometer equívocos. O que a gente precisa é usar o máximo da nossa racionalidade e empregar tecnologia para que essa racionalidade consiga afetar todas as pessoas que precisam ser afetadas da forma correta. Isso é complexidade. E a ciência de dados lida com essa complexidade. Então, eu acredito que hoje um campo que precisa receber investimento, receber gente, receber os cérebros da humanidade, é essa área, porque é lá que, se a gente fizer diferença, vai impactar de forma quase que transparente todos os setores da sociedade. E essa é uma discussão muito, muito grande, muito interessante. Eu estou apaixonado pela área e a minha intenção, agora com a faculdade que eu ingressei há pouco tempo atrás, é de ir realmente para o topo dessa discussão acadêmica e fazer parte dela e colocar injetar minha dose de intuição também para contribuir para que a discussão acadêmica evolua. Então essa é a minha atual paixão. E foi muito bom você falar dessa questão social na área da informação e também, assim, né, essa razão da qual você menciona não é simplesmente uma razão social em termos de CNPJ, né? Não, Digamos assim. não. Uma das coisas que acontecem quando você traz a informação para dentro do computador, você precisa capturar o máximo de dimensões possíveis, né? Dentro da inteligência artificial, dimensionalidade é uma coisa extremamente importante. A gente fala de vetores e vetores têm dimensões. A sua habilidade de capturar essas diferentes dimensões e representar isso no computador é que vai fazer os seus modelos funcionarem. Então, não basta só entender a conta do banco, o saldo, o CNPJ, não. Precisa de ir além, capturar mais dimensões para que a gente possa, com modelos, entregar a justiça social para todo mundo que precisa que ela seja entregue. É tão bom isso, né? Nós ouvirmos assim alguém da área como você falar em justiça social e do como a informática, vamos dizer assim, ou a engenharia da informação, de dados, né, pode contribuir enormemente para que isso, vamos dizer, esteja mais próximo de nós. Sim, Né? sim. O debate Eu, tá bem quente na comunidade, bem quente mesmo. Muitas publicações, gente que não é da área de humanas, fazendo publicações de filosofia muito sérias, muito interessantes, dentro de diretórios acadêmicos, pedindo feedback da comunidade. É uma discussão muito quente, é interessantíssimo. Sim. muito bem, eu até trabalhei recentemente nas minhas aulas, você sabe, eu sou professor há muito tempo, Sim, sim. né? E um artigo sobre filosofia de um companheiro seu de engenharia. É, Eu trabalhei em sala de aula e foi muito bom. interessante. Inclusive relacionando questões sobre ética, etc. e tal, usando a mitologia. Olha só, Olha. né? É. Um artigo de um engenheiro que eu apresentei para pessoas que estavam se formando em tecnologia, né? Pô, Para mostrar o quê? como Para engenheiro, mostrar exatamente isso que você falou em termos, né, de que muitas pessoas também nessa sua área, né, estão escrevendo sobre filosofia. como engenheiro, me sinto honrado que outros companheiros de área estão representando a gente bem. Tem muitos Sim, que representam a gente muito mal, mas alguns estão representando a gente muito bem. que bom. E aí, já que a gente está falando, né, de inteligência artificial e tal, você poderia nos apresentar a Alexa? Ah, eu poderia. Falar um pouquinho dela? Sim, eu vou precisar de um instante, mas eu apresento sim. Me dá um instante.
Aham. Quase. Pronto, ligou. Isso aqui é um aparelhinho, tá? A inteligência artificial não é o aparelho. A Uhum. inteligência artificial é o software que está instalado na nuvem, tá? Mas como ela funciona é um comando de voz que eu falo, Alexa, what's the weather today? In Old Brentford, there's a flood alert in effect. The current weather is 19 degrees Celsius with showers. Throughout the day, you can expect more of the same, with a high of 21 degrees and a low of 12 degrees. Muito bem. Então, o que acontece é que ele tem um microfone, né, que capta a minha voz e manda essa voz, esse espectro de voz, para um software. E esse software ele é capaz de transformar esse espectro de voz em texto. E aí existe um outro software que vai pegar esse texto e tentar entender o que ele quer dizer, né? E isso é o que inclusive a minha empresa faz. A minha empresa lá a gente desenvolve o software que pega esse texto e entende o que o ser humano quer dizer. É, às vezes de forma bem difusa, inclusive, não muito direta, né? Mas esse é justamente o que eu faço no trabalho hoje. A nossa empresa iQdo, a gente tem um software que faz essa parte de entender o que a pessoa quis dizer. Essa empresa é norte-americana. É empresa norte-americana. Nós temos a nossa base é aqui no Reino Unido, mas o quartel da empresa, né, a central da empresa é no Vale do Silício. Vale do Silício. Isso. Bom, escuta, mudando um pouco aí a rota da nossa conversa, como é que está a situação da pandemia aí na Inglaterra? Ah, aqui o número de contaminados parece que está estável, decrescendo, mas o número de mortos definitivamente decresceu bastante. A gente conseguiu isso aí depois de um processo de quarentena bem rigoroso pelo qual passamos. Ficamos, acho que cerca de 8 semanas, sem a maior parte das pessoas, é óbvio, né, sem sair de casa praticamente. E com isso houve uma contenção do crescimento da contaminação, da taxa de contaminação. Algumas medidas estão sendo empregadas ainda, mas o mercado começou a se abrir de novo. Então, os bares já estão abrindo de novo, restaurante e tal, o que deixa, pelo menos a mim e algumas pessoas, bem apreensivos. Isso vai afetar negativamente ou não a taxa de contaminação. O fato é que os números oficiais dizem que está havendo um decréscimo no número de contaminados e de mortos, independente da reabertura que está sendo feita, tá? Então, é assim, parece estar sob controle. Para você, né? O que é, se você tivesse que definir em poucas palavras, como é que você define tecnologia? O que é tecnologia para você? Eu acredito que tecnologia seja algo que permite a gente fazer algo que não era possível ser feito antes. Qualquer método, processo ou mecanismo que permita a gente romper com essa limitação das nossas capacidades, eu chamo isso de tecnologia, né? Eu acredito que uma vez que a gente rompeu com aquela limitação inicial, né, a gente encontra novas limitações e a gente não consegue regredir mais para o estágio anterior de quando aquela tecnologia foi implantada. Então, tecnologia, até onde entendo, é algo que torna possível algo que antes não era possível e que altera de forma fundamental a base de como a gente observa o mundo. Então, essa provavelmente é a minha definição de tecnologia. Parabéns pela definição. Obrigado. Uma ótima definição, pelo que eu tenho visto por aí. E já responde também, né, com relação ao coronavírus, porque a tecnologia vem, de uma certa forma, também para romper as nossas limitações quanto ao coronavírus. Sem dúvida. Uma vez que a gente foi obrigado a ficar em casa, a nossa capacidade de fazer coisas foi reduzida. E a tecnologia entra nessa equação, permitindo que a gente faça coisas que outrora seriam impossíveis. Então, de novo, tecnologia é uma palavra empregada de acordo com esse conceito que eu estava expressando. Você acabou entrando aí também na área do home office, Uhum. né? Bastante. Fale um pouquinho mais. Fale um pouquinho mais, que eu sei que você também está trabalhando bastante aí. Sim, eu trabalho em regime de home office desde abril de 2019.
Tá? ininterruptamente, né? Tá? Então, fiz uma negociação Você já financeira, estava, né? sim, desde abril de 2019, então de antes da pandemia, né? Então, home office não era uma coisa estranha para mim, né? Não era uma coisa nova quando ela se tornou uma espécie de exigência. E, bom, a apresentação, a próxima quase uma hora, eu vou falar bastante sobre isso aí. Mas sim, sem dúvida, eu comecei a avaliar o que significava o home office muito antes da pandemia. E quando ela chegou, eu notei que as discussões não iam muito longe daquilo que eu tinha raciocinado já, né? O afastamento social e as consequências do home office são coisas que eu vou discutir a seguir, mas que elas são aspectos muito que afetam demais a dinâmica que a gente está acostumada no nosso dia a dia comum de trabalho, né? E a tecnologia possibilitou um monte de coisa que simplesmente não teria sido possível. Eu vou falar bastante sobre isso aí. E aí, para a gente ir encerrando essa pequena entrevista, que já está durando bastante, Sim, sim. né? Porque em seguida vem o vídeo, né, que você preparou do Café Filosófico, né? E, e assim, então, eu gostaria de, para o encerramento, de algumas palavrinhas suas. É o nosso primeiro Café Filosófico virtual, aqui da FATEC de Mauá, Faculdade de Tecnologia de Mauá, e também, né, do Instituto SEDES Sapiência, que fica em Perdizes, aqui em São Paulo. Então, eu gostaria de ouvir algumas palavrinhas suas para o público da FATEC de Mauá e para o público do Instituto SEDES. Então tá, minhas palavras eu acho que são até um bocado previsíveis. Apareçam em um café filosófico falando sobre as percepções de vocês, porque isso vai ficar registrado no YouTube, onde quer que seja, e gerações futuras podem olhar para o passado e ver que pessoas como nós pensávamos o que a gente pensa hoje, e talvez usem isso de base para entender melhor esse momento futuro. Então, não só estudem, não só guardem os conhecimentos para vocês, conversem sobre eles na internet, gravem vídeos, façam cafés filosóficos, porque isso ajuda que os estudiosos do futuro encontrem mais material para poder tirar conclusões ainda mais precisas sobre a realidade que vai cercar eles no futuro. Bom, eu lhe agradeço, tá? E agradeço em nome da FATEC de Mauá, agradeço em nome do Instituto Sede Sapiência e todo o seu carinho e dedicação para gravar o Café Filosófico, o vídeo, né, que vem em seguida agora. Sim. Eu é que agradeço a oportunidade de falar aqui. Falar para gente que eu sei, sabe muito mais que eu sobre os temas que eu vou trabalhar. Mas agradeço muito a oportunidade, o tempo, a atenção e vamos para o Café Filosófico. Então vamos ao Café Filosófico. Obrigado. Foi um ótimo Até mais, bate-papo. Hudson. Muito obrigado. Até mais. Até Até mais. mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Olá! Nas últimas 12 semanas, vimos nossas vidas mudarem quase que completamente. O abraço ao cumprimentar, o aperto de mão reforçado que transmite confiança, visitas aos amigos e aos familiares, todas essas coisas parecem fazer parte de um passado muito distante. Por outro lado, WhatsApp, Facebook, até novas ferramentas como o Zoom, Skype, todas essas passaram a fazer muito mais parte da nossa vida do que já vinham fazendo. De certa forma, parece que até nos descolamos dos nossos corpos físicos e começamos a navegar de alma e alma pelos fios desse mundo virtual. Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas das minhas percepções sobre esses eventos e compartilhar também algumas sensações que tenho em relação a quão duradouro eu acredito que esse novo normal pode se tornar. Eu sou Hudson Mendes e seja bem-vindo ao Café Filosófico. É muito importante lembrar que essas opiniões que eu demonstro aqui são exclusivamente minhas e não representam de nenhuma forma opiniões oficiais das entidades que aqui são mencionadas. Mas vamos lá. Sobre o vírus em si, eu sei muito pouco. Os colegas da Imperial College
com certeza tem muito mais a dizer sobre o vírus do que eu vou ter um tempo de vida. Mas acontece que o Covid nos afetou numa esfera muito mais social do que biológica. É claro que a agressividade do vírus, especialmente os grupos que ele afetou, são aspectos diferentes do vírus, da biologia do vírus. Mas ficar trancafiado em casa durante semanas, como todos nós ficamos, isso foi algo sem precedentes, que gera uma série de desdobramentos sociológicos que me chamaram a atenção. E é sobre esses desdobramentos que eu quero falar. É muito difícil falar sobre história enquanto ela ainda está sendo escrita. É como observar um quadro impressionista a um palmo de distância. Tudo que podemos ver são borrões. Só quando de fato os fatos se assentarem e a gente puder contrastar provas documentais com rigor científico, é que a gente vai saber o que de fato está ocorrendo debaixo dos nossos narizes. Ainda assim, é extremamente relevante que deixemos registrado nossas percepções, compreensões e sentimentos, para que, no futuro, seja também uma das provas documentais que podem ser usadas para a compreensão histórica. Recorri ao conhecimento, às memórias e às opiniões acumuladas por uma pessoa que viveu o breve século XX, na posição de observador participante, como dizem os antropólogos sociais, ou simplesmente como um viajante de olhos abertos. Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos. Estes são os tópicos pelos quais eu vou navegar. Vamos começar definindo transformação digital. Mas, afinal, o que é transformação digital? Para responder essa pergunta, eu recorri a uma revisão de literatura científica publicada pelo Dr. João Reis através da Academia Militar de Lisboa e da Universidade de Aveiro. Segundo a pesquisa, o fenômeno da informatização precisa abranger pelo menos 3 diferentes aspectos para ser considerado transformação digital: o tecnológico, o organizacional e o social. O tecnológico é baseado no uso de tecnologias digitais, assim como aplicativos de celular e dispositivos. Tenho certeza que a maioria de nós já é bem familiar com esses aplicativos aqui do lado. Nessa pesquisa, também fica muito claro que a terminologia transformação digital orbita em torno dos universos comerciais e industriais. Por conta disso, é natural que o componente organizacional apareça. Até algum tempo atrás, pouco se falava sobre trabalhar de casa. Hoje em dia, com tantas tecnologias baseadas em nuvem e comunicadores tais como Skype, Slack, entre outros, isso se tornou bastante factível e até um tanto comum. As empresas, no entanto, tiveram que reimaginar os seus processos para que tais tecnologias não as impactassem de forma negativa. É isso que nós chamamos do impacto organizacional da transformação digital. A pesquisa também aponta para os impactos abrangentes que a transformação digital tem nas nossas vidas. O que nós esperamos hoje em dia como consumidores usando essas tecnologias que surgiram é muito diferente do que se esperava no passado. Por exemplo, hoje, quando eu faço um pedido na Amazon, o assistente digital deles me comunica imediatamente quando o pedido é despachado e também quando o pedido chegou na minha porta. Essas são coisas que uma década atrás eram impensáveis e hoje fazem parte do nosso dia a dia. Há mais ou menos um ano, comecei a fazer o que chamamos de trabalho remoto. Trabalho de casa todos os dias e me comunico com a empresa através de ferramentas como Slack, Skype e o Google Meet. A dinâmica mudou muito, mas o trabalho continua fluindo muito bem. Entretanto, não foi só o trabalho que começou a ser feito pela internet. Como eu e minha esposa moramos distantes de casa, até festas de aniversário já comemoramos pela internet. Esta é só uma das formas que a transformação digital afetou nossas interações sociais. Existem ainda alguns aspectos curiosos sobre essa pesquisa, sobre os quais eu gostaria de falar com vocês. A terminologia transformação digital só se popularizou em 2014, tendo seu ápice de uso em 2016 em publicações científicas, como você pode observar nesse gráfico aqui do lado. Como eu também mencionei,
Os trabalhos científicos publicados falando sobre a transformação digital estão frequentemente conectados ao tema indústria. Outro aspecto levantado pela pesquisa é que gerentes precisam adaptar seus processos para aderir à transformação digital. Isso é apontado não só como uma necessidade iminente, como algo extremamente importante. Mas se a transformação digital é tão boa assim, por que as empresas simplesmente não entram nessa? A adesão à transformação digital pode exigir uma mudança processual muito profunda, para a qual algumas empresas podem não estar preparadas. Ela afeta aspectos muito profundos do funcionamento das empresas. Como, por exemplo, a reunião não é só um momento para podermos trabalhar juntos, mas também um momento de descontração, onde contamos as anedotas do final de semana, entre outras coisas. Isso ocorre muito menos com o trabalho remoto. Para que a transformação digital possa de fato ocorrer, ela exige um envolvimento completo de todas as esferas da empresa. E por isso acredito que os gestores são cautelosos em aderir a ela. Um outro aspecto que torna a adesão à transformação digital muito mais difícil é a segurança de computadores. Proteger uma rede isolada de um banco, por exemplo, quando ele não está conectado à internet e todos os seus colaboradores acessam esta rede internamente, é muito mais fácil. É possível, sim, permitir que os colaboradores se conectem à rede através da internet, mas isso envolve desafios e investimentos que são muito maiores para esse tipo de cenário. Este, com certeza, é um outro fator que desmotiva as empresas a aderirem à transformação digital. Envolve um certo investimento. O artigo frisa várias vezes que as publicações acerca do assunto transformação digital falam sobre os desafios que as empresas enfrentam ao aderir a ela. Desafios esses que se traduzem em investimentos. Até agora, é bem capaz que as empresas acharam muito cara a adesão à transformação digital. Até agora, era cara demais. Mas vamos ver como o caro demais foi afetado pelo Covid? O próximo tópico que vamos abordar é o da virtualização do eu. A obra mais atual de grande relevância sobre o tema virtualização é, sem dúvida, o livro O que é Virtual, de Pierre Levy. Eu não conheço o autor profundamente, mas ele trata tanto da definição de virtualidade quanto os impactos que isso causa na nossa vida. Para Levy, a virtualização é a transformação de uma forma de ser em outra forma de ser. O Levy define realidade através dos seus atributos e não atributos, tais como atualidade, potencialidade e realidade. É uma discussão interessantíssima, mas sem dúvida tema para um outro café filosófico. O que eu gostaria de frisar sobre a definição do Levy é que algo virtual é algo existente, mas desprezo da versão material deste algo. A obra também dá a definição do termo efeito Moebius, termo que trata sobre a complexidade que existe na distinção do limiar do material e do virtual. Esse limiar ficou muito mais confuso com o advento da internet, onde os eventos de virtualização se intensificaram tanto. E é com este problema da confusão que existe entre o limite do real e virtual que eu gostaria de ir em frente e entrar numa discussão metafísica sobre a virtualidade do eu. Mas e aí? Você existe? É nesse momento onde nos trancamos dentro das nossas casas e passamos a existir para os outros apenas através dos meios digitais que podemos nos perguntar: o que é existir? E para responder essa pergunta, recorri a alguns dos filósofos clássicos que tentaram resolver a questão da metafísica. Talvez o primeiro deles, reconhecido por ter focado a questão metafísica, tenha sido Descartes. Sem dúvida, pensar é um sinal de existir. Talvez não determinante, mas é um sinal. Mas vamos ouvir o que têm a dizer os seus opositores. Para empiristas como John Locke, a matéria pré-existente interage com a experiência. E a interação da experiência com essa matéria pré-existente que implica na existência. Um de seus sucessores, George Berkeley, elimina a matéria desta equação
Existe uma certa polêmica sobre se ele é empirista ou idealista, mas uma definição mais precisa é justamente a de imaterialista, visto que ele elimina a necessidade da matéria na equação que implica existência. Pois bem, não seria esta uma realidade semelhante à que temos hoje? Trancados em nossas casas, só nos comunicamos com os demais através dos meios digitais. Nesses, nossa presença material é completamente insignificante. Portanto, com o confinamento, filósofos como George Berkeley passam a se tornar relevantes e atuais. Vamos observar o mundo através da sua filosofia para entender um pouco sobre os eventos que estão ocorrendo agora. Agora, com a perspectiva do Berkeley, vamos observar a mesma questão. E aí, você existe? Segundo Berkeley, só enquanto alguém estiver percebendo você através de seus sentidos. No momento que você parar de ser percebido, você, desaparece. Mas fique tranquilo, quando eu piscar, você não vai desaparecer. Segundo Berkeley, você vai sempre estar sendo percebido por uma divindade que se ocupa de manter essa coesão e a permanência das coisas. Berkeley e redes sociais. O que eles têm a ver? O Berkeley fala que para algo existir, ele precisa estar sendo observado. Então, esse cachorro, dentro da perspectiva do Berkeley, de fato existe. Quando publicou suas teorias em 1720, Berkeley jamais poderia imaginar que pouco mais de um século depois estaríamos tirando a nossa primeira fotografia. Muito menos que em 2020, quase todo mundo teria no bolso um dispositivo capaz de gravar vídeos, tirar fotos e enviar mensagens de áudio. A fotografia é uma forma de virtualização, se utilizarmos a definição de Pierre Levy. O cachorro para o qual estamos olhando pode simplesmente não existir mais. Precisaríamos perguntar para Berkeley se a mera observação continua implicando existência depois que introduzimos tais tecnologias. O que foi introduzido, de fato, foi só o meio. O evento e a experiência da observação continuam existindo, mas agora temos um meio, que é o celular, entre outros meios digitais. A introdução do meio, da mídia, não é algo irrelevante. Vamos supor por um instante que a teoria do Berkeley é válida. O que importa para este cachorrinho aqui do lado, em termos de existir, é ser visto. E se considerarmos que ser visto é melhor do que não ser visto, porque isso faria com que ele desaparecesse, quanto mais visto, melhor. Mas vamos imaginar agora que o cachorrinho conseguiu um palanque. Existe um número máximo de pessoas que conseguem ficar ali de frente com aquele palanque para observar o cachorro. Vamos dizer 15, 20 pessoas, 100 pessoas que sejam. 1000 pessoas já vão começar a não conseguir mais ver o cachorro direito. Talvez ouvi-lo, mas não vê-lo. O palanque é, portanto, uma forma eficiente de ser observado, mas não necessariamente a mais eficiente. Imagine só agora se o cachorrinho publica sua própria foto no Facebook. O potencial que esse cachorrinho tem agora de ser observado é de 2,6 bilhões de pessoas, algo que jamais seria possível de qualquer outra forma pessoalmente. Desta forma, podemos dizer que o Facebook é um meio muito mais eficiente. Alguns de vocês devem estar se perguntando, mas deveria eu ouvir o que diz o Berkeley? Suas teorias com certeza estavam fora da realidade. Berkeley não foi um filósofo insignificante. Suas ideias e seus trabalhos influenciaram pessoas até mesmo como Einstein. Ainda assim, a proposta de observarmos o mundo através da filosofia do Berkeley foi importante para eu poder pontuar o seguinte: ainda que não precisemos sermos vistos para continuarmos existindo, sermos vistos, ainda assim, é muito importante para nós. Como mostra esta manchete do Guardian, se não houverem fotos, não aconteceu. Não é algo incomum sairmos de férias e publicarmos todos os nossos registros fotográficos nas nossas redes sociais. Existem ainda alguns casos extremos onde celebridades chegaram a publicar 1.500 fotos num único dia
mostrando como foram suas férias. Parece até que nos comportamos como se acreditássemos na teoria do Barclay e temos medo de desaparecermos caso não sejamos vistos. E parece que a nossa preocupação não se limita simplesmente a aparecer nas redes sociais. Alguns de nós sentem ainda a necessidade de manter a nossa imagem presente na mente das pessoas continuadamente. Um sinal de que o fazemos é a hashtag ThrowbackThursday, também conhecida como TBT, onde publicamos fotos de uma quinta-feira longínqua do passado, quando fizemos algo legal. Nos comportamos como se fôssemos desaparecer caso nos esqueçam ou caso não nos vejam. Ainda assim, quanto tempo dedicamos para sermos vistos? E também, quanto tempo dedicamos para não deixarmos de existir na mente das outras pessoas? E agora, com o surgimento dessa nova mídia virtual, quanto da nossa existência enviamos pelos fios? Vamos parar para analisar essa questão? O quanto da nossa existência enviamos pelo fio ou pelo sem fio? É claro que a nossa existência física é extremamente importante para nós. Mas o que acontece quando a nossa existência física está limitada de alguma forma? Em alguns casos, romper com o limite do físico e embarcar nessa navegação virtual pode ser uma experiência libertadora. Esta experiência virtualizada reduz sim algumas dimensões que nós temos. Por exemplo, eu existo em 3 dimensões, mas vocês estão me vendo em 2 dimensões, numa tela plana. Outras dimensões, tais como o contexto na qual eu estou inserido, vocês têm pouco acesso a ele. E vocês veem tudo que eu registro neste vídeo, e somente o que eu registro neste vídeo. Mas se por um lado ela torna a nossa existência mais rasa, por outro, ela aumenta sim algumas dimensões que não teríamos acesso de outra forma, como por exemplo diferentes tempos e diferentes espaços. Ela nos permite estarmos presentes em situações que de qualquer outra forma estaremos ausentes, situações tais como as que ocorreram durante a pandemia. Para alguns, as amarras do corpo físico são um fator gigantesco. Quando liberados dessas amarras do corpo físico, essas pessoas podem crescer, viajar, fazer parte, desenvolver, criar, e em alguns casos, esse potencial parece ser ilimitado. Quando faleceu em 2018, o jornal The Guardian fez uma reportagem sobre Stephen Hawking, cujo título era Mind Over Matter, em português, Mente acima da matéria. Stephen Hawking sofria de uma doença degenerativa que tornou seus movimentos impossíveis ao longo da sua vida. Entretanto, com a capacidade de virtualizar-se, Stephen Hawking conseguiu continuar colaborando de forma formidável com a comunidade científica durante décadas. Mesmo para aqueles que não sofrem de limitações físicas, pagam um preço por transportarem seus corpos físicos para estarem num determinado lugar. Frequentemente, nos vemos tentando ser mais eficientes em relação ao tempo, tentando encontrar a rota mais rápida no Waze, no Google Maps, ou mesmo trocando de meios de transporte para chegarmos mais rápido lá. Um dos transportes mais velozes que temos é o carro, que é um transporte individual e nos permite ir direto do ponto A ao ponto B sem termos de ficar fazendo paradas no processo. Entretanto, a velocidade do carro compete diretamente com uma outra velocidade que é muito maior, a velocidade do pensamento. O pensamento transita na velocidade da informação, em muitos casos a um clique de distância, o que não toma mais do que um instante. Se eu peço para o computador a estimativa de tempo de chegada da minha casa no trabalho, ele me informa 10 horas. Entretanto, há mais de um ano eu faço diariamente reuniões individuais com pessoas da equipe que hoje estão trabalhando das suas casas em uma ilha diferente da que eu moro. E essa realidade não é incomum. Dia após dia, mais pessoas estão aderindo a reuniões virtuais. Parece que isso já estava no nosso DNA desde o começo. E parece que a nossa mente tem sede por velocidade e eficiência. Talvez, desde o começo,
Nossas mentes tinham um plano de se livrarem dos nossos corpos físicos. É uma possibilidade que nossas mentes só precisaram dos nossos corpos físicos para construir o meio virtual no qual elas poderiam viajar livremente. Quem sabe, então, se nossa existência não prefere que sejamos virtuais? No dia 2 de abril, o Daily Mail comunicou que 3 bilhões de pessoas estavam em países cujo regime de lockdown tinha sido aplicado. Eu fico um pouco em dúvida com relação à precisão deste número, mas se for verdade o que eles disseram, isto corresponde a praticamente 40% da população mundial. Em um dado momento, a revista Times calculou que a estimativa do custo da pandemia vai chegar a 4,1 trilhões de dólares. Para termos uma ideia, o PIB do Brasil não chega a 2 trilhões de dólares por ano. Este custo não é composto só pelos investimentos médicos ou os fundos de suporte à população que não pode trabalhar. Ele também é calculado com base na parte da economia que ficou parada durante esse período. Pessoas que não puderam produzir nem consumir. Vocês se lembram que investir na transformação digital era caro? Entre investir na transformação digital e 4,1 trilhões de dólares, o que será que é mais caro? É mais caro ninguém trabalhar ou investir para o cara conseguir trabalhar de casa bem? Segundo o dicionário Collins, teletrabalho pode ser definido como trabalhar de casa, mantendo contato com os colegas do escritório. Isso é o que eu venho fazendo desde abril do ano passado. Meu escritório fica na Irlanda do Norte e eu moro em Londres. Eu trabalho em contato diário com a minha equipe de escritório como se estivéssemos no mesmo lugar e usamos uma ferramenta de comunicação chamada Slack para isso. Eu enxergo que o trabalho se tornou mais produtivo em alguns aspectos do que era antes. A substituição da comunicação verbal pela escrita criou mais oportunidades para que a comunicação fosse registrada, e isso por si só ajudou a gente em uma série de aspectos. Mas vamos também observar o que a literatura científica tem a nos oferecer em termos de definição do teletrabalho, assim como seus aspectos. Novamente encontramos uma pesquisa que se baseia na comparação de várias outras pesquisas sobre o tema. Esta pesquisa foi publicada pelo Jornal de Comportamento Organizacional da Universidade de Stanford. Este termo teletrabalho, ele tem origem no termo telecomutação. É um termo relativamente recente, surgiu em 1975, de acordo com a pesquisa em questão. Quando este termo surgiu e se popularizou, ele prometia ser uma bala de prata para muitos dos problemas organizacionais que as empresas têm, tais como redução do custo de estrutura, tornar possível que os funcionários passem mais tempo com as suas famílias, reduzir os desafios que o deficiente físico enfrenta ao comutar para o trabalho, além da redução da poluição do ar causada por veículos que se transportam diariamente para o trabalho e para casa. De fato, o teletrabalho ou telecomutação era uma promessa fantástica, maravilhosa, cheia de potenciais. Mas será que esse potencial maravilhoso realmente se realizou? Quando nos afastamos da euforia e do otimismo que essa fase inicial de adoção do teletrabalho trouxe, começamos a observar que existem alguns problemas. Esses problemas, em especial, impedem a adoção do método do teletrabalho em escala, para que possa abranger todo mundo. E existem também algumas limitações acerca de quais trabalhos de fato podem ser realizados de casa. Um dos primeiros problemas que enfrentamos é que precisamos do equipamento adequado. Computadores, celulares e uma internet boa são equipamentos fundamentais e demandam um certo investimento. Segundo uma pesquisa publicada pelo IBGE em 2013, o Brasil tem cerca de 63 milhões de domicílios. Uma outra pesquisa também do IBGE revelou em 2013 que 32 milhões de domicílios possuem computador.
Ainda que consideremos que celulares são mais convenientes que computadores para executar tarefas do cotidiano, celulares raramente são suficientes para exercer todas as atividades exigidas pelo nosso trabalho. Portanto, é correto afirmar que somente metade dos domicílios no Brasil possuem computador. Portanto, mesmo se todas as atividades pudessem sim ser exercidas de casa, metade dos domicílios ficariam de fora desse sistema. E é já aí que podemos observar uma marginalização criada, dividindo aqueles que podem exercer o teletrabalho e aqueles que simplesmente não podem. Mas, em termos de marginalização, isso não é tudo. Para começar, se for um computador com pouca memória ou poder de processamento, um computador um pouco mais antigo já pode não ser suficiente para que você faça o seu trabalho. O mesmo vale para o seu celular. Uma tela pequena ou recursos limitados podem te impedir de usá-lo para o trabalho. Além disso, a velocidade da internet conta muito. Por conta da alta definição das câmeras, uma simples foto pode ter 10 megas. Para aqueles que não são assim tão jovens, sabem, assim como eu, que uma foto de 10 megas não caberia em um disquete. E você conseguiria encher um CD com 70 fotos dessas. Transferir um arquivo com algumas dessas imagens através de uma internet lenta pode demorar muito tempo e tornar o processo completamente inviável. Portanto, só em termos de equipamento já contamos com estas limitações e elas demandam um certo investimento para que possamos ter o que precisamos para trabalhar. E recursos computacionais estão longe de ser a única coisa que precisamos. O site Vagas publicou uma lista do que é necessário para se trabalhar em casa de forma eficiente. É uma lista composta de 10 itens que você deve considerar quando estiver preparando seu escritório em casa. Estas recomendações começam falando sobre os requisitos tecnológicos que você precisa atender. Mas eu quero chamar a atenção para estes requisitos aqui. Eles tratam de ter um local adequado na casa, separado do restante das pessoas e dos outros ambientes, para que você possa se dedicar ao trabalho sem nenhuma interrupção. É óbvio que isso, no mínimo, exige que você tenha uma casa maior, com pelo menos um cômodo extra. É claro que o artigo trata do trabalho em casa como se fosse uma experiência ideal, como dessas imagens. Mas a realidade do teletrabalho é muito diferente deste ideal. Raramente podemos contar com um cômodo extra em casa. E muitas vezes sequer temos uma cadeira e uma mesa adequada para podermos nos sentar e trabalhar tranquilamente. Isso envolve a aquisição de alguns itens e também planejamento e preparação, que pode custar. Enquanto tantos de nós estamos preocupados em ter um lugar adequado em casa para podermos trabalhar, tantos outros sequer têm uma casa. Existe, portanto, um abismo enorme entre o ideal do teletrabalho e a realidade dos fatos. Portanto, a marginalização é ainda muito pior do que essa divisão 51-49% que vemos. Entre os 51% da população que possuem computador em casa, podem ainda estar muito aquém das condições ideais necessárias para exercerem suas profissões. Comprar um computador ou um celular novo pode ser difícil. Entretanto, ter à sua disposição uma casa grande com quartos extras pode ser simplesmente inalcançável para um grande número de pessoas. E se por um lado empresas podem de fato investir para melhorar os seus processos e seus sistemas, de forma a permitir que os seus colaboradores trabalhem remotamente, por outro, mudar a condição de habitação dos seus colaboradores não é algo que se possa fazer facilmente. Isso cria algumas condições prévias para que o trabalhador possa ingressar nesse mundo de teletrabalho. E aqueles que se esforçam mais, mesmo sem ter condições, vão enfrentar obstáculos árduos para simplesmente estar em patamar de igualdade com aqueles que não enfrentam as mesmas limitações. E ainda que a empresa tente exercer meritocracia da melhor forma possível, essa dificuldade, esses desafios enfrentados por essa camada mais carente da população serão ainda mais invisíveis para seus olhos, pois as pessoas não estarão presentes lá fisicamente e estarão só disponíveis através de uma linha, um vídeo, uma foto que não transmite toda a realidade do fato. Investimentos e economia pós-Covid. Este é um mapa com o qual todos já devem estar bem habituados. É o mapa do transporte metropolitano de São Paulo. Durante a maior parte da minha vida, eu morei em Santo André. Como muitas pessoas que moram no ABC Paulista, eu trabalhei na Faria Lima e na Avenida Paulista. Para quem já fez isso aí,
sabe que é um trajeto de 2 horas cada trecho. No total, 4 horas do dia vão só em comutação. Com o objetivo de apresentar-lhes uma nova perspectiva, vou lhes apresentar agora sobre a realidade de comutação na cidade de Londres. Como vocês devem poder observar no mapa, a cidade de Londres conta com um transporte metropolitano com um maior número de linhas. A região mais desejável para se morar na cidade é a região da Zona 1 e 2. Essas são regiões mais centrais da cidade. Se a sua casa ou apartamento for na região da Zona 1 e 2, você não vai levar mais do que meia hora, 45 minutos para chegar ao trabalho todos os dias. Uma alternativa bem comum é morar fora da cidade de Londres, em algumas cidades satélite que tenham um bom sistema de transporte para o centro de Londres. Uma dessas cidades é a cidade de Reading. Da estação central de Reading para a estação de Paddington, que fica na Zona 1 em Londres, você leva apenas 26 minutos de trem. Mas você deve estar se perguntando, por que cogitar morar fora de Londres em uma cidade como Reading? Podem existir muitos motivos, mas a resposta pode sim estar também relacionada ao preço do aluguel. 2 quartos em Londres custam uma média de 2.800 libras por mês, enquanto 2 quartos em Reading, em média, 1.150 libras por mês. É uma enorme diferença. Além disso, é muito comum as propriedades em cidades satélites fora de Londres serem maiores, contarem com mais espaço, maior número de quartos, jardins, entre outras coisas. Com casas maiores, preços de aluguel mais barato e um ótimo sistema de transporte, parece muito mais negócio morar em Reading e se transportar diariamente para Londres, certo? Pode até ser, mas o custo do trem não é tão baixo assim. Commutar todo dia para o centro da cidade de Londres pode custar até 460 libras por mês, o que equivale a 19% do salário líquido médio do trabalhador. E se a pessoa não tiver que ir todo dia para o centro da cidade e puder ir só alguns dias por semana, ou ainda uma vez a cada 2 semanas? Será que valeria a pena? Ao observar o perfil de trabalho remoto das pessoas que trabalham em Londres, podemos notar que a regra é que as pessoas vão sim para o escritório todos os dias. Então, observando todos esses fatos, podemos concluir que só vale a pena morar fora da cidade se a comutação for algo raro, uma vez a cada 2 semanas, uma vez por mês, ou seja, se o trabalho remoto for regra. Uma notável diferença é que 88% das residências no Reino Unido possuem computador. E também, como mencionei, as casas em cidades satélite fora de Londres costumam ser maiores e ter espaço adicional para se fazer um escritório isolado de barulho e de interrupções. E então, para esses casos, o que impede o trabalho remoto? Vocês se lembram que a pesquisa apontou que o principal desafio para que empresas aderissem à transformação digital era justamente a adoção de novas tecnologias e o investimento inerente a essa adoção? Até agora, as empresas concluíram que era muito caro aderir à transformação digital e tornar o trabalho remoto possível. Aqui no Reino Unido, o custo da comutação é do trabalhador, não da empresa. Então, as empresas exigiam que os trabalhadores comutassem todo dia, porque era mais conveniente para elas do que investir nessa transformação. Se somarmos esse custo adicional da comutação, o preço do aluguel não fica tão diferente entre morar em uma cidade satélite e morar no centro de Londres. O empregado chega, portanto, na conclusão de que morar no centro de Londres e ter acesso a todos os serviços que a cidade oferece é muito melhor. E este é o fenômeno socioeconômico que vem postergando a transformação digital ao longo das últimas décadas. Porém, iniciando em dezembro de 2019, o Covid tornou o trabalho remoto uma opção mais barata do que a sua alternativa, que era ficar afastado do trabalho até o final da pandemia. E este parece ter sido de fato o raciocínio das empresas. Eu venho presenciando uma série de eventos que indicam que empresas já começaram a sofisticar os seus processos e melhorar os seus sistemas para que o trabalho remoto se torne de fato uma opção viável. Tenho acompanhado, através do LinkedIn, o relato de uma série de pessoas que trocaram de emprego durante a pandemia. Essas pessoas descreveram como foi o pacote de boas-vindas
que a empresa lhes enviou assim que elas ingressaram na sua força de trabalho. Este pacote de boas-vindas era composto de um computador novo, material de escritório, como papel, canetas, uma mensagem da empresa que tentava transmitir para esse novo funcionário qual era a sua filosofia. Todos esses componentes, é claro, vinham acompanhado da marca da empresa, muito presente no pacote de boas-vindas. E as pessoas que eu pude observar que passaram por esse processo de contratação me pareciam muito satisfeitas com o processo. Um outro fenômeno que pude acompanhar foi o dos happy hours digitais. Na maior parte deles, o funcionário recebia uma entrega de comida, com petiscos e outros agrados, e se conectava a uma sala virtual onde seus colegas e ele desfrutariam de alguns momentos de descontração juntos, falando sobre assuntos que não fossem só os do trabalho. Este pacote de boas-vindas, como já lhes disse, vinha com um novo computador. Com isso, a empresa pode garantir praticamente que o funcionário vai ter um computador com todo o poder de processamento que lhe é necessário para realizar o seu trabalho. A internet rápida hoje em dia também alcança a maior parte do país. Portanto, infraestruturalmente, já temos o suficiente em termos de velocidade de internet para podermos realizar o nosso trabalho. Então, além do pré-requisito infraestrutural já estar disponível, algumas empresas estão se disponibilizando para pagarem a conta de internet do funcionário também. E com isso, elas fecham a última lacuna das coisas que são necessárias para que o funcionário possa ingressar na força de trabalho virtual que elas mantêm. Bancos, por exemplo, que têm requisitos muito elevados de segurança da informação, também foram capazes de ingressar nesse processo acelerado de transformação digital. No caso do Nubank, eles já noticiaram que, com a pandemia, passaram a operar 100% remoto. Este processo deve ter exigido uma grande inovação de seus processos e tecnologias, mas esse investimento já foi feito. Em termos de investimento infraestrutural por parte do governo, muito já tem sido falado sobre preparativos para se enfrentar eventos como a pandemia do Covid. O ex-presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, criou um plano para lidar com eventos de pandemia. Obviamente, o que ocorreu com o Covid só confirma a importância destes planos e também justifica quaisquer investimentos que venham a ser feitos para que as pessoas possam continuar trabalhando caso houver uma outra pandemia futura. O coronavírus forçou empresas e governos a investirem em saídas para o caso das pessoas não poderem mais sair de casa durante um período longo de tempo. E agora que esse investimento já foi feito em grande escala, imagine que uma empresa que pague um aluguel de 50 mil libras por mês no centro da cidade para abrigar 200 pessoas, tem como alternativa reduzir esse custo para um escritório menor, de 15 mil libras, 10 mil libras, para abrigar apenas 30 pessoas em um evento específico. Com isso, elas podem passar a entender que é mais barato manter o trabalho remoto e só convidar as pessoas a visitarem a empresa eventualmente. Isso pode muito bem fazer com que a dinâmica da comutação diária seja alterada permanentemente. E é claro que os investimentos feitos e as medidas tomadas estão longe de serem abrangentes o suficiente. Mas será que essa não era justamente a desculpa que a porção mais virtual do nosso eu estava aguardando para justificar uma maior virtualização da civilização humana? E o quão permanentes são essas mudanças? O Covid causou um grande esvaziamento de capital em alguns setores. Esse esvaziamento de capital pode ser ou não especulativo, mas ele de fato está ocorrendo. Algumas das grandes companhias aéreas já noticiaram que vão parar de operar em determinados aeroportos. Estes aeroportos podem chegar a ser completamente desativados, e isso afetaria a economia das regiões onde esses aeroportos ficam, não só no curto prazo, mas também no médio prazo. A empresa que cuida do transporte metropolitano em Londres custa 600 milhões de libras para operar por mês. Por conta da queda na demanda, as perdas que eles tiveram foram gigantescas. O problema é que mesmo com a reabertura da economia, as pessoas por medo não vão simplesmente voltar a usar transporte público.
A baixa demanda pode, assim, ainda se prolongar por meses. Parece que no curto e médio prazo, empresas de transporte aéreo e metropolitano foram muito afetadas e sofreram impactos estruturais. Estão começando a surgir notícias sobre demissões em massa de funcionários por conta da baixa demanda. Isso demonstra que mesmo as empresas estão apostando contra uma recuperação rápida da economia nesses setores de transporte. Mas o setor de transportes não é o único que vai sofrer modificações por decorrência do evento do Covid. Este mapa, criado com dados publicados pela empresa Foursquare, demonstra onde está a concentração de pessoas ao meio-dia na cidade. Como é possível observar, a maior parte das pessoas está concentrada no centro da cidade ao meio-dia, mas esses dados são de 2014. Obviamente que com a quarentena tudo isso mudou muito. Uma reportagem recentemente publicada anunciou um grande terremoto no setor de hospitalidade. A reportagem diz que cerca de 30 mil bares e restaurantes podem simplesmente não conseguir reabrir as portas após a pandemia. A grande questão é que esses bares e restaurantes, apesar de existirem na cidade toda, eles estão concentrados no centro da cidade, na região da Zona 1 e 2. Se de fato eles fecharem pela pouca demanda, existirá uma grande lacuna de serviços no centro de Londres. As pessoas que podem passar a ter medo de enfrentar grandes comutações para acessar o centro da cidade podem passar simplesmente a preferir os centros comerciais regionais e locais. Isso vem sendo, inclusive, uma das recomendações do governo, para que as pessoas passem mais tempo dentro dos centros comerciais locais, ao invés de se dirigirem ao centro. Pode ser que, com isso, após a pandemia, ao invés de voltar a visitar o centro em busca de serviços, as pessoas passem a simplesmente preferir visitar suas novas preferências locais de serviço. Como consequência, isso pode descentralizar o setor de hospitalidade. Vamos a algumas conclusões acerca dos assuntos que observamos. Nós analisamos a definição de transformação digital e o que ela cobre. Vimos que o termo transformação digital também aparece com mais frequência no contexto comercial e industrial, e que diz respeito a uma maior presença da tecnologia na vida das pessoas. Nós vimos também que a transformação digital, no contexto do trabalho, era desmotivada pelos investimentos que exigia para que ela ocorresse. Em uma breve revisão metafísica, usando a perspectiva de Berkeley como referência, notamos que, ao removermos a nossa presença física, como ocorreu durante a pandemia, passamos a usar todos esses recursos tornados disponíveis pela transformação digital para passar a existir virtualmente. O evento do Covid, por sua vez, nos forçou a entrar numa virtualização ainda mais profunda e passar a existir quase que só virtualmente. E durante esses meses, empresas se viram forçadas a fazer investimentos que outrora eram evitados para permitir que sua força de trabalho funcionasse dentro desse universo puramente virtual. E concluímos que, uma vez feitos esses investimentos, elas podem passar a preferir o teletrabalho como alternativa, visto que, a partir desse momento, o teletrabalho pode passar a significar redução de custos, além de uma maior resiliência para eventos como o do Covid. E nós, seres humanos, por nossa vez, que parecemos ter uma grande porção do nosso eu essencialmente virtual, justamente por conta da nossa grande presença nas redes sociais e o tempo que investimos nelas, parecemos ter nos adaptado muito facilmente a essas mudanças e termos tornado esta transição muito mais fácil. Nós vimos também que em cidades que têm no transporte público a sua principal forma de comutação, algo que pode sim ter sido afetado no médio e longo prazo é a descentralização do setor de hospitalidade, assim como do comércio de rua. Estes pubs e restaurantes, que parece que vão fechar, podem não ser substituídos por outros nas mesmas regiões, especialmente se o trabalhador deixar de comutar diariamente para o centro da cidade. Se isso ocorrer, essa demanda pode passar a ser local e, assim, pode ocorrer uma descentralização tanto do comércio quanto do setor de hospitalidade. E por último, reunimos informações suficientes para compreendermos
que, além de nem todos os setores de atividade permitirem o teletrabalho, ainda para os setores onde ele é possível, ele não é acessível igualmente para todos. As condições póstumas da pandemia, além de gerar desemprego por conta de uma recessão que já é prevista, podem tornar essencial que o trabalhador ingresse na empresa para trabalhar remotamente, mesmo com condições não ideais para realizá-lo. A desigualdade de acesso ao teletrabalho e a grande diferença nas condições com as quais as pessoas podem realizar esse trabalho acentuarão ainda mais os abismos sociais já existentes. E, infelizmente, todos esses eventos tendem a ser acelerados pela pandemia. Meu nome é Hudson Mendes e se quiser entrar em contato, por favor me encontre nas minhas redes sociais. Aí está o endereço do meu Twitter, do meu LinkedIn e também do meu blog Medium. Muito obrigado pela sua atenção